E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, tive a ideia de fazer esse vídeo aqui de forma um pouco mais improvisada, da forma ao vivo, só que ele vai cair em não listado e depois eu vou editá-lo. Eu quero falar um pouco da efetividade de uma terapia, o que é uma boa terapia. Uma boa terapia, ela tem uma relação muito grande com o papel do terapeuta, na minha compreensão, tá? Das minhas leituras, do meu percurso na área, tem mais a ver com o papel do terapeuta do que com a abordagem. Claro, ele tem que ter uma fundamentação teórica muito boa, mas eu acho que em termos do comportamento do terapeuta, ele tem que ter um percurso onde ele assimilou algumas práticas, alguns conceitos fundamentais. Conceitos, por exemplo, relacionados à aceitação incondicional do paciente, a questão da escuta empática, essa capacidade de se colocar na relação com o outro de forma empática, de uma forma que inicialmente e com poucas intervenções venha trazer benefícios para o paciente. Eu creio que, por exemplo, quem de alguma forma se aproxime disso de forma mais clara, de forma específica, primeiramente, sejam os humanistas. Os terapeutas analítico-comportamentais, as terapias comportamentais, mas vou falar aqui mais da terapia analítico-comportamental, que é uma vertente das terapias comportamentais, que é a que mais tem se estabelecido. Esses também tratam isso de forma bem específica, tentam se concentrar nesses parâmetros de atuação. Porém, na análise do comportamento, eu creio que enquanto abordagem terapêutica, ela se estabelece a terapia analítico-comportamental depois das abordagens humanistas que, como por exemplo Rogers, trazem primeiramente alguns fundamentos necessários para uma boa relação com os pacientes. Que no caso a boa relação eu estou querendo aqui falar desse contato importante, que é um contato empático, um contato de estar junto com os pacientes. Eu acho que um bom terapeuta é o terapeuta que vai sempre estar junto, ter um esforço grande para estar junto com seus pacientes constantemente para poder obter bons resultados. Eu acho que uma terapia ruim, ela pode ser marcada pela ideia de pacotes fechados, pacotes terapêuticos fechados, técnicas que podem ser aplicadas de uma forma generalizada, meio que independentemente do paciente que se tem em questão. Essa perspectiva contextual de estar sempre levando em conta os contextos específicos e casos mais individualizados e aprofundados, uma relação mais individualizada e aprofundada com o paciente, eu acho aqui que é a relação que tende a ter melhores resultados. Então o meu alerta é esse, é um alerta para que, no caso, a psicoterapia, ela estabelece uma relação de ajuda que é uma relação de ajuda e de cuidado, que é uma relação profunda, de muita dedicação do terapeuta para com o paciente. Essa dedicação que costuma se ter mesmo em pelo menos um encontro por semana, 40 minutos ao menos por semana de contato, de escuta, de comportamento, de se colocar como depositário da fala dos pacientes, de muita escuta mesmo, de estar aberto para o outro, para o paciente, para fazer com que o paciente se sinta muito à vontade nesse espaço, para que ele se expresse nesse espaço, que é o espaço da relação terapêutica, de forma totalmente diferenciado que ele costuma se expressar na sua vida. Se houver esse espaço de uma manifestação muito grande de liberdade de fala, de liberdade para falar do que sente, de contato consigo mesmo, de concentração, esse espaço de dedicação do terapeuta para o paciente, então aí nós temos a possibilidade de uma psicoterapia mais eficaz, de uma psicoterapia que demonstre resultados efetivos. Tanto que existem sim estudos, eu estou colocando pelo menos 2 aí que se referem a abordagens psicodinâmicas, mas de alguma forma podem se referir a diversas abordagens, porque um dos estudos menciona, no caso, a abordagem psicodinâmica com ao menos 50 sessões. Então 50 sessões é muita coisa. Se houver de fato uma capacidade técnica de compreensão também, uma capacidade teórica de compreensão de que existem determinantes do que somos e esses determinantes estão relacionados com
a própria constituição da nossa vida e que alterações nas nossas interações com o outro são fundamentais, se houver um mínimo dessa compreensão, se mesmo que intuitivamente o terapeuta que está ali cuidando, que está junto, tiver uma compreensão por aí de que mudanças na vida são importantes para o sujeito mudar, mudanças nas interações com o mundo e nas interações com outras pessoas, nessas interações sociais principalmente, são importantes para a mudança. Se o terapeuta tiver pelo menos, inclusive, essa intuição, que da forma como eu compreendo, essa inclusive, teoricamente, a delimitação do campo na análise do comportamento, das determinações do que somos, é esse o ponto. Então, as nossas interações com os outros e com o mundo são fundamentais para determinarem o que sentimos, o que somos. E se houver, no caso, manipulação, se houver intervenção nesse tipo de variável, vai haver mudança. Mas a dedicação, então, é fundamental. O básico do que eu queria colocar é isso. Acho que muitos estudantes de psicologia acabam se sentindo muito angustiados na sua graduação, porque não sabem qual abordagem vão seguir, porque são diversas abordagens. Contudo, faz parte ficar confuso na graduação. Eu acho que o saudável é ficar confuso no curso de graduação, porque são várias abordagens que estão sendo apresentadas. Espero que sejam várias abordagens. E a confusão faz parte, ela é saudável, porque ela diz respeito, muitas vezes, a alguém que está pensando sobre essas diversas alternativas e o que vai fazer da vida. Alguém que está preocupado com o que vai seguir. Só que não há motivo para se ter pressa. Eu acho que não há motivo também para, em nenhum momento da vida, a gente perceber que a gente pode mudar de abordagem. Por que não? Tá? Se a gente vai crescer, se a gente vai melhorar, por que não mudar? Então, quando eu digo crescer e melhorar, não estou falando em termos financeiros, não estou falando da questão financeira, como eu já pude colocar em um vídeo sobre coaching, hipnose e algumas abordagens que nem são muitas vezes da própria psicologia mais academicamente ou tradicionalmente constituída, mas que tem um apelo de marketing, um apelo financeiro muito grande. Então muitos acabam adotando, inclusive, em função desse apelo de marketing. Eu estou colocando o vídeo aí para vocês no cartão, para quem tiver interesse e de alguma forma tá se informando um pouco sobre isso, tá assistindo o vídeo para saber mais ou menos do que eu estou falando. Então, recado que eu queria passar hoje é mais ou menos esse, um pouco das características do que seria uma terapia efetiva, eficaz, consistente, que de fato venha a produzir mudanças, a de fato produzir uma ajuda efetiva em relação aos pacientes com os quais temos contatos, com os quais a gente vem a trabalhar. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, curta, clique aí em gostei, compartilhe nas redes sociais. A gente vai se falando. Até a próxima!